Bom dia, meus amores. Então, hoje é sexta-feira, nosso último dia da semana de aula, certo? Nessa semana é a nossa última aula, certo? O último dia que nós estaremos juntinhos novamente. Então, hoje nós teremos aula de ciências com tia G e logo após vocês terão aula de educação física com tia Soraya, certo? Então, vamos pegar o livro de ciências para iniciarmos nossa aula de ciência. Então, meus amores, vocês vão abrir o livro de ciências na página 201. O assunto de hoje de ciências são os animais. A gente vai estudar os animais, certo? Então, os animais, eles são seres vivos, por isso são formados por células que desempenham funções vitais. Então, existem inúmeras espécies de animais no nosso planeta. Para estudá-las, é preciso agrupar as que apresentam as mesmas características. Sendo assim, alguns critérios de classificação são observados para determinar a qual grupo uma espécie pertence. Um critério de classificação é o habitat. Então, podemos dizer que existem animais vivendo na terra, na água e no ar. No ambiente natural, podemos encontrar inúmeras espécies de animais como cobras, pássaros, insetos, roedores, esquilos, sapos, entre outros, certo? Esses seres vivos, eles são adaptados às condições de ambiente, como luz, alimento, abrigo e água. Para melhor estudar as várias espécies de animais, devemos considerar alguns critérios para determinar a qual grupo uma espécie pertence. Quais são esses critérios? O habitat, a alimentação, a locomoção, entre outros, certo? Então, de acordo com a conveniência com o homem, podemos classificar os animais em domésticos, que são aqueles que já estão acostumados a viver perto das pessoas. Muitos deles são criados pelo homem como animais de estimação. Aí temos aí, cachorro, gato, galinha, entre outros. Eles devem ser bem tratados e receber cuidados específicos, pois podem transmitir doenças para o homem, certo? E animais silvestres, que são animais que vivem afastados do homem, dificilmente aparecem nas cidades. No entanto, encontramos algumas espécies em zoológicos, onde devem ser bem tratados. Muitos animais silvestres foram tirados da natureza e reagem à presença de ser humano. Por isso, têm dificuldades para crescer e se reproduzir em cativeiro, certo? Então, além dessa classificação, existem outras formas de estudar as características dos animais, como de acordo com a sua estrutura corporal, que está relacionada à presença da coluna vertebral. Outra forma de classificar os animais está relacionada à presença de coluna vertebral na estrutura de seu corpo. Nesse sentido, podemos dividi-los em dois grupos, os vertebrados e os invertebrados. Vamos começar com os animais vertebrados. Os animais vertebrados são aqueles animais que possuem coluna vertebral, que representam um conjunto de vértebras utilizadas para sustentar o corpo. O esqueleto desse animal é interno, assim como a do ser humano. A partir da característica apresentada, é possível classificar os vertebrados em 5 grupos, que são mamíferos, peixes, répteis, anfíbios e aves, certo? Eles são classificados da seguinte forma, vamos conhecer cada uma dessas classificações. Os mamíferos. Mamíferos são animais que produzem leite e que, em sua maioria, possuem o corpo coberto por pelos. São terrestres e respiram por meio de pulmões. Também possuem um esqueleto interno formado por ossos, crânio, coluna vertebral, costelas e membros locomotores anteriores, superiores e posteriores inferiores. Exemplos de mamíferos tem aí, o cachorro, o macaco e o cavalo. Outra classificação são os anfíbios. Os anfíbios são animais que possuem pele lisa, úmida e escorregadia. Ao nascer, vivem na água e respiram por meio de brânquias. Sofrem metamorfose e, quando adultos, em sua maioria, têm respiração pulmonar e cutânea.
Passam a viver na terra, geralmente em lugares úmidos, e apresentam uma grande diversidade de cores e formas. Aí observem aí o esqueleto interno de um anfíbio, no exemplo aí da rã. Eles possuem aí os membros locomotores, o crânio e a coluna vertebral. Ao observar o esquema aí, é possível perceber que os anfíbios têm a coluna vertebral curta e não têm costelas, certo? Eles não possuem costelas. Próxima classificação são os peixes. Os peixes são animais que vivem em água doce ou salgada. Possuem o corpo coberto por escamas ou couro liso. Para se locomover, utilizam nadadeiras e geralmente respiram por brânquias ou guelras, certo? Guelras, que se localizam nas laterais do corpo. Os peixes possuem um esqueleto formado por ossos ou cartilagem com tecido resistente e flexível. Seu esqueleto é composto pelo crânio, a coluna vertebral e costelas, certo? Outro tipo de classificação são as aves. As aves são animais que têm o corpo coberto por penas, que possibilitam o voo e ajudam a manter a temperatura do corpo desses animais. Entre as espécies de aves, existem dois grupos distintos, as que voam e as que não voam. As aves que voam podem apresentar cavidades internas cheias de ar. Essa característica deixa o corpo mais leve, permitindo que a ave voe com facilidade. Aí o esqueleto da ave é composto pelo crânio, as vértebras, costelas, a pelvis, o fêmur, a fíbula, a tíbia, o metarso, o externo, a clavícula, o cúbito, o raio e o húmero, certo? Por fim, nós temos a última classificação dos vertebrados, que são os répteis. Os répteis são animais que podem ser encontrados em ambientes terrestres e aquáticos. Possuem pele seca e geralmente recoberta por estruturas endurecidas. Os répteis são divididos em 3 grupos: os escamados, como por exemplo os lagartos e cobras; os quelônios, exemplo tartaruga, cágados, jabutis; os crocodilianos, exemplos jacaré, crocodilos e gaviais. Animais semelhantes gaviais são animais semelhantes aos crocodilos, mas com mandíbula longa e afilada, certo? Observe os esquemas de esqueleto dos répteis. A jiboia, assim como as outras serpentes, tem o corpo recoberto por escamas. E o cágado pode ser encontrado na beira de rios e açudes, certo? Então, aí são os vários tipos de animais vertebrados, as classificações dos animais vertebrados. Agora vamos conhecer os invertebrados, certo? Chamados de invertebrados, os animais que não possuem coluna vertebral. O número de animais invertebrados é muito grande. A maioria dos invertebrados são ovíparos. Eles podem ser encontrados nos mais diversos ambientes, como dentro do solo, na água, na terra e até no corpo de outros animais. Cada um desses animais tem uma função própria e realiza um papel importante na natureza. Observe outros animais invertebrados que podem ser encontrados na praia e no fundo do mar. Exemplo, estrela do mar, o camarão, a lula, o siri. Os vermes, como a lombriga e a solitária, são animais invertebrados que podem causar doenças ao ser humano. É preciso ter cuidado com a água ou o alimento que ingerimos, pois podem estar contaminados com os ovos dos vermes por causa da falta de higiene, certo? Então, existem invertebrados com o corpo mole, que são quem? Os moluscos. Então, vamos para uma curiosidadezinha aí, ó. A pérola é uma defesa das ostras. Um pequeno grão de areia cai no interior do corpo e começa a incomodá-la. Para se defender desse incômodo, o animal reveste-o com diversas camadas de madrepérola, formando a pérola. Nem todas as ostras são capazes de formar pérolas. As que têm essa capacidade são a da região do Pacífico. Outra coisa aí, ó, encontramos também invertebrados com o corpo revestido por uma crosta,
como o camarão e o caranguejo. Os parasitas são animais invertebrados que vivem às custas de outros animais, por exemplo, o piolho, que vive na cabeça do ser humano. E por fim, a gente tem aí o bicho da seda, que é uma lagarta que se transforma em borboleta. A lagarta adormece dentro do casulo fabricado por ela e recebe o nome de crisálida. O casulo é constituído de seda fina, utilizada pelas indústrias de tecidos, e a criação de bichos da seda se chama sericultura, certo? Então, vamos ver agora a classificação dos invertebrados, que para saber essa classificação de um animal invertebrado, a gente pode usar como critério a presença ou não de esqueleto externo e pernas articuladas. Então, a primeira classificação são os invertebrados com esqueleto externos e pernas articuladas, certo? Então, são todos conhecidos como artrópodes, e os artrópodes podem ser os insetos, que têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. A cabeça tem um par de antenas, o tórax geralmente tem um par de asas e apresentam 6 patas agrupadas em 3 pares. Exemplos de insetos: barata, borboleta e joaninha. Temos os aracnídeos, que são terrestres e apresentam o corpo dividido em cefalotórax, formado pela junção da cabeça e do tórax, abdômen e 8 patas. Exemplos de aracnídeos são os escorpiões, a aranha e ácaros. As miriápodes, que têm o corpo alongado em segmentos diferenciados entre o tórax e o abdômen, cabeça distinta do tronco e provida de um par de antenas. Exemplos: centopeias e lacraia. E os crustáceos, que possuem respiração branquial e apresentam o exoesqueleto calcário. Exemplo: caranguejo. Esses são os exemplos, são os tipos de invertebrados com esqueleto externos e pernas articuladas. Agora vamos ver os invertebrados com esqueletos não articulado ou sem esqueletos. Já os que não têm esqueleto ou têm o esqueleto não articulado, eles podem ser os moluscos, que possuem o corpo mole, com ou sem concha calcária. Exemplo: caracol, e ostras com concha e polvo e lesma sem concha. Os anelídeos, que sem qualquer tipo de esqueleto apresentam o corpo mole, alongado e segmentado. Exemplo: sanguessuga e minhoca. Os esquinodermos, que têm o esqueleto sobre a pele, que é o exemplo da estrela do mar. As esponjas, que sem qualquer tipo de esqueleto apresentam o corpo com poros e canais e formas variadas, que temos as esponjas do mar. Os vermes, que sem qualquer tipo de esqueleto, é a designação comum e imprecisa de todos os animais alongados de corpo mole, exemplo: lombriga e planária. E os quinidários, que têm o corpo simétrico em forma de medusa, com uma cavidade gastrovascular, boca circundada por tentáculos e organelas urticantes. Podem ser sem esqueleto, como a água-viva, a caravela e a hidra e a anêmona do mar, ou com esqueleto, como os corais. Vamos fazer agora um pequeno exercício, certo? Para a gente entender melhor essa parte sobre os animais que estudamos, certo? Então vamos lá. Observando as imagens de animais em situações variadas, observem, e classifique cada um em doméstico e silvestre e justifique. Olha, na primeira imagem a gente tem um animal doméstico. Por quê? Porque ele está acostumado a viver perto dos homens, do ser humano. E o segundo a gente tem um silvestre, porque ele reage à presença do ser humano, certo? Próxima. Ligue. Vertebrado, invertebrado, vamos lá. As aves são animais vertebrados, possuem coluna vertebral. Insetos são invertebrados. Os anfíbios, vertebrados. Os crustáceos, invertebrados. Os mamíferos são vertebrados. Os répteis, vertebrados. E os peixes, animais vertebrados. Aí tem aí na terceira: diferencia animais vertebrados de animais invertebrados. Os animais vertebrados, eles são aqueles que possuem coluna vertebral, que representa um conjunto de vértebras utilizados para sustentar o corpo. Já os invertebrados são os que não possuem coluna vertebral, certo? Beleza até aí? Vamos continuar, Quarta. Analise as afirmativas e marque com um X
as alternativas que não estão de acordo com as características dos animais vertebrados. Lembra, animais vertebrados, certo? São os que possuem coluna vertebral. Aí tem aí, ó. Os peixes possuem ossos ou cartilagem em seu esqueleto. Isso é verdade. Apenas um grupo de mamíferos produz leite. Falso, né? Todos. A estrutura dos peixes é composta por tecido resistencial e flexível. Verdade, né? A maioria dos mamíferos possui o corpo coberto de pelos e respira pelos pulmões. Verdade. E por último, o esqueleto dos animais vertebrados é composto apenas pela coluna vertebral? Falso, né, gente? Tem aqueles que possuem as vértebras também, né? E assim sucessivamente, né? Então, aí tá a segunda e a última alternativa são falsas. Quinta questão. Escreva abaixo de cada animal seu nome e o grupo de vertebrados a que pertence. Lembra que a gente tá vendo os vertebrados, certo? Esse primeiro animal é um avestruz, ele possui ao grupo das aves. O segundo é um jabuti, pertence ao grupo dos répteis. Depois a gente tem um sapo, que pertence ao grupo dos anfíbios. A cobra, que pertence ao grupo dos répteis. A orca, que pertence ao grupo dos mamíferos. E o macaco, que pertence ao grupo dos mamíferos, certo? Questão de número 6. Marque o X nas alternativas corretas. Existem inúmeras espécies de animais no planeta? Verdade, então marca o X aí. Os animais silvestres são criados pelo homem? Não, né? Até porque eles reagem à ação humana, então isso aí é falso, não marca X. O número de animais invertebrados é maior do que o dos vertebrados? Verdade, então marca o X aí. Os peixes são animais que vivem fora de água? Falso, né, gente? Eles vivem na água tanto doce quanto salgada, certo? Temos peixes de água doce e de água salgada, certo? Vamos para um desafio. Sou o único mamífero que voa, tenho hábitos noturnos. Quem sou eu? O único mamífero que voa é o morcego. B. Sou mamífero, tenho bico de pato, ponho ovo, tenho corpo coberto de pelos e nadadeiras. Quem sou eu? Aí ele está falando do ornitorrinco. Certo? Oitava. Identifique no peixe o que está na legenda. Vamos lá. As escamas. As escamas são exatamente essa partezinha que está todo no corpo do peixe, ou seja, é o número 1. Nadadeiras. São essas partezinhas do peixe que ele usa para nadar, que fica aí pertinho dos olhos, que tá aí em cima, ó, na parte superior aí, ó, que às vezes aparece no mar e tem embaixo também aí, tá certo? É o número 2. E as guelras ou brânquias é o que eles usam para respirar, fica pertinho do olho, ou seja, o número 3, certo? Então é 1, 2, 3. Nona questão. Encaixe nos quadrinhos o nome dos répteis de acordo com o grupo ao que pertence. Aí tem os cágados, crocodilos e as cobras, certo? O grupo dos escamados, quem tá lá são as cobras. Os quilônios são os cágados e os crocodilianos, os crocodilos. Então temos aí cobras, cágados, crocodilos, certo? 10ª. Ligue. Vamos lá, mamíferos. Quem são os mamíferos? São os que... vamos ler as definições e a gente diz qual tipo de animais são, certo? Qual grupo pertence. Corpo coberto de penas, possuem patas e bicos e voam. Esses são as aves. Então, vocês vão ligar para as aves. Possuem pele lisa, úmida e escorregadia. São os anfíbios. Então, vocês vão ligar essa frase aí aos anfíbios, essa definição, né? Possui o corpo coberto por pelos e produzem leite, são os mamíferos, então liga essa definição ao nome mamíferos. Vivem em água doce ou salgada e possuem nadadeiras, aí são os peixes, vão ligar essa definição ao nome peixes. Arrastam-se para se locomover, possuem carapaças, são os répteis, então vocês vão ligar essa frase aí aos répteis. Então fica assim a resposta, certo? Questão de número 11. Coloque V para verdadeiro e F para falso. A parte central do nosso esqueleto é a coluna vertebral. Isso é verdade. O nosso corpo tem um esqueleto formado por apenas ossos longos. Falso, né? A gente também tem ossos pequenos que a gente vê presente nos dedos, por exemplo. O esqueleto é coberto apenas pela pele. Falso também. Temos a carne também. Temos gordura, entre outras coisas, certo? Então é falso. Os ossos curtos compreendem os dedos dos pés e a das mãos e as vértebras. Verdade, né? Então vai ficar verdade, falso, falso, verdade, certo?
12ª. Leia e cante. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Agora faça o que se pede. Circule o nome de um animal invertebrado, que é o qual? O caranguejo. Então, vocês vão circular o nome caranguejo. E na letra B, ilustre-o no espaço abaixo. Então, aí embaixo vocês vão desenhar um caranguejo, certo? Questão de número 13. Pense e responda. Qual é a principal característica dos animais invertebrados? A principal característica deles é o quê? Que eles não possuem coluna vertebral, certo? 14. Complete as frases abaixo de acordo com o que se tornam verdadeiras. Use as palavras do quadro. Aí tem aí, ó. A maioria dos animais invertebrados, eles são o quê? Ovípara. Então, vocês vão escrever ovípara. Os animais invertebrados, como o polvo e o camarão, são exemplos de animais invertebrados, podem ser encontrados onde? Na praia do fundo do mar. Os são invertebrados que podem causar doenças. São quem? Os vermes. E o piolho, que foi o que sobrou, né, gente? É o invertebrado e chamado de parasita que vive às custas dos animais de outro animal, no caso, o ser humano, certo? Tá, aí tá a resposta. Tá entendendo até aí, gente? Vamos continuar? Qualquer dúvida, lembre-se, pode perguntar, viu? 15ª. Relacione os animais de acordo com a sua classificação. Miriápodes. Quais são os animais que estão na classificação dos miriápodes? São as centopeias. Então, vocês vão colocar o número 4 aí. Aracnídeos. Tem quem está no grupo dos aracnídeos é o escorpião. Então, vocês vão colocar o número 3. Crustáceo. Tem o caranguejo, número 2. E inseto, a borboleta, número 1. Então, vai ficar 4, 3, 2, 1. Aí, a gente vai ordenar as sílabas. Aí, vocês vão colocar aí, ó. De acordo com a criação do bicho da seda. A gente tem o quê? Ó? Sericultura e crisálida, certo? Que a crisálida é o nome dado a crisálida é o nome dado ao casulo e sericultura é o nome dado à criação de bicho da seda, certo? Questão de número 17. Associe corretamente. V para vertebrados e I para invertebrados. Aí tem aí, ó. A girafa é vertebrado, então tem V. O escorpião invertebrado tem o I. Tartaruga vertebrado tem o V. O gafanhoto, o I invertebrado. A abelha, I invertebrado. E o gato, V de vertebrado, certo? Aí ele diz, ilustre nos espaços abaixo os animais de acordo com a classificação. Então, em cada quadradinho desse, vocês vão fazer o desenho do que se pede. Eu quero um animal que está no grupo dos moluscos, um nos quinidários, um nos equinodermos, anelídeos, esponjas e vermes. Vocês podem ver os exemplos desses animais na página 210, certo? Lá na página 210 você tem exemplos desses animais para que vocês podem observar para poder desenhar, certo? Então, vamos lá. Continuando o nosso conteúdo, a gente vai ver agora a reprodução dos animais. Todos os seres vivos, eles são capazes de se reproduzir, dando origem a outros seres semelhantes. Os animais são seres vivos e se reproduzem de duas formas distintas, a forma sexuada e assexuada. A forma sexuada ocorre quando ocorre entre animal do sexo, ela é feita quando ocorre entre animal do sexo masculino e outro do sexo feminino. Já a forma assexuada, ela é feita quando ocorre sem a intervenção de animais de sexo diferente, pois eles se reproduzem sozinhos, certo? Vamos iniciar o nosso estudo falando sobre a reprodução sexuada. A reprodução dos animais em geral é sexuada. Nesse caso, os animais da mesma espécie produzem as células reprodutivas, os espermatozoides e os óvulos. O encontro da célula reprodutiva masculina, a espermatozoide, com a célula reprodutiva feminina, que é o óvulo, ocorre através da relação sexual chamada de cópula ou acasalamento. Após o acasalamento, o espermatozoide e o óvulo se encontram, podendo ocorrer a fecundação. O óvulo fecundado dá origem a um embrião que se desenvolverá e ficará semelhante aos seus pais. Então, a gente tem aí, ó, a célula reprodutiva feminina, que é o óvulo, ele é arredondada, maior
que o espermatozoide e é imóvel. E do lado a gente tem um espermatozoide, que é a célula produtiva masculina. Ele possui cauda, que é utilizada para sua locomoção e é bem menor que o óvulo, certo? Então, dependendo das espécies de animais, a fecundação pode ser externa, que é fora, ou interna, que é dentro do corpo da fêmea. A fecundação interna ocorre no interior do organismo dos seres vivos. Os machos introduzem o espermatozoide no sistema reprodutor das fêmeas, ocorrendo a fecundação. Após a fecundação, um novo ser começa a se desenvolver e, dependendo da espécie, pode ser dentro ou fora da barriga da mãe, certo? Quando a fecundação ocorre fora do corpo da fêmea, é chamado de fecundação externa. Esse tipo de fecundação acontece geralmente em animais que se reproduzem em meio aquático e resulta numa liberação simultânea em grande quantidade de células reprodutivas, ocorrendo a fecundação. É assim que a maioria das rãs, dos sapos e dos peixes se reproduzem. Na reprodução sexuada, os animais podem se desenvolver e nascer a partir de ovos, chamado de animais ovíparos, ou dentro do corpo de um dos pais, chamado de animais vivíparos, como é o caso do homem. Observem. Exemplo aí, ó. Tem o animal, por exemplo, o avestruz. Eles são classificados de ovíparos e esses animais, eles nascem de ovos. O embrião retira do próprio ovo energia e nutrientes necessários para se desenvolver. Temos aí a cobra. Eles são classificados como ovovivíparos. Eles nascem de ovos que ficam dentro do corpo da mãe até seu nascimento. O embrião ele obtém do ovo também todos os nutrientes para se desenvolver também. E temos, por exemplo, o ser humano, que são classificados de vivíparos. Nesse caso, desenvolve-se dentro do corpo da mãe, não são em ovos, é dentro realmente do corpo da mãe, e os nutrientes, e ele obtém os nutrientes para o desenvolvimento do embrião, vem direto do corpo da mãe, certo? O tempo que o embrião leva até a sua fecundação total é chamado de gestação. Nas espécies vivíparas, a mãe supre o filho de tudo o que é necessário ao seu desenvolvimento. Nas espécies ovíparas, para a gestação é necessário manter a temperatura ideal para o filhote. Então, alguns animais chegam a sentar sobre os ovos para mantê-los aquecidos. Esse é o fato chamado de incubação. Quando o filhote está pronto no ovo, acontece a eclosão, isto é, o ovo se abre para o filhote sair. A reprodução assexuada ocorre quando determinadas espécies originam um novo indivíduo com as mesmas características a partir de uma parte do seu corpo. Isto é, a parte fragmentada se regenera, dando origem a um novo indivíduo. É o caso da estrela do mar. Então, vamos conhecer a reprodução assexuada. Quais são as vantagens da reprodução assexuada? A gente tem por vantagem a formação de clones, todos podem originar descendentes e rápida produção de descendentes com baixo dispêndio de energia. E quais são as desvantagens? Nenhuma variabilidade genética, os indivíduos estão muito bem adaptados a um tipo de ambiente, não suportando alterações ambientais e não favorece a evolução das espécies, certo? Continuando aí, a gente tem que outras duas formas de fecundação animal são o quê? A autofecundação, que é a reprodução que acontece com animais que possuem células reprodutoras masculinas e femininas ao mesmo tempo. São os chamados de hermafroditas, como as minhocas, por exemplo. E a partenogênese, que é a reprodução dos animais de organismos coloniais, como as abelhas e as formigas. A característica dessa fecundação assexuada é que um óvulo se desenvolve sem ser fecundado por um espermatozoide, certo? Vimos anteriormente que gestação é o período em que o embrião leva para se desenvolver, desde a fecundação até o seu nascimento. Mas, de acordo com cada espécie animal, o tempo de desenvolvimento pode variar. Então, vamos conhecer o período de gestação de alguns animais. Por exemplo, a elefanta. A elefanta leva 20 meses para fecundar, são 20 meses de gestação para nascer o filho. A rata são 11 meses, a ovelha 5 meses,
a gata 2 meses, a cadela 2 meses, o golfinho 360 dias, ou seja, quase um ano, a leoa 110 dias, o avestruz 40 a 60 dias, ou seja, de um mês e 10 dias a quase 2 meses, orangotango 250 dias, a porca 2 a 3 meses, a cabra 5 meses e a coelha de 20 a 30 dias, certo? Então, gente, o nosso assunto de hoje é esse. A gente estudou os animais e a reprodução dos animais. Agora vocês vão fazer a atividade proposta aí no Classroom do livro de ciências, que também está descrito na agenda do dia lá no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida pode me perguntar no privado, que estarei à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas do assunto do dia, certo? Super beijo, bons estudos e vamos lá!